E hoje nós vamos falar sobre um livro duro de ser lido, uma história que poderia muito bem ter sido inventada, mas que é uma história real, e isso que torna tudo muito mais visceral. Mas é um livro muito necessário que todo mundo deveria ler. Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Bom, Quarto de Despejo é um livro que eu peguei na biblioteca pública aqui de Campo Grande e que com certeza eu vou comprar um exemplar para mim muito em breve, porque é um livro necessário, é um livro para se ter, porque é um livro muito completo. É difícil você ver um livro que tenha tanta coisa dentro dele, não sendo um livro focado para um assunto específico. Por exemplo, nas palavras do Tom Farias, em uma palestra que eu assisti com ele, esse livro traz fabulação, poesia, antropologia, filosofia, sociologia, história e tudo isso de uma mulher injustiçada, de uma mulher que sofreu preconceito, que passou pela miséria, que passou fome. Eu acho que a gente não tem noção do que é passar fome. Conforme a gente vai lendo essa história, vai dando uma angústia tão grande quando você vai lendo o relato da Carolina, os momentos que ela precisava vender qualquer coisa que fosse para poder garantir o sustento daquele dia. Era viver cada dia o seu mal. É muito angustiante, gente. É muito desesperador você ver o ser humano passar por tudo que passou e não se corromper. Ela era uma mulher única. A Carolina, no meio da sujeira, no meio da miséria, da fome, dos comportamentos imorais, no meio da promiscuidade que tinha ali na favela, a forma como as pessoas se comportavam, tudo isso incomodava ela. Ela era uma pessoa que tinha uma visão totalmente diferente da grande maioria das pessoas que cercavam ela. Então a Carolina tinha a mesma coisa, ela dizia em Quarto de Despejo que nenhum homem, ela era mãe solteira de 3 filhos, nenhum homem gostaria de ter uma mulher que dorme com um caderno e um lápis embaixo do travesseiro, né, e acorda de madrugada para escrever. Então ela tinha em si, dentro dela, essa função da escrita. E dizia para os filhos o seguinte: como eu vou escrever um livro, porque nós vamos sair da favela. Vou escrever um livro, nós vamos comprar uma casa e vamos sair da favela. Foi exatamente o que ela fez. Ela morava num barraco de 4 metros quadrados, né? E com o livro da Carolina, ela mudou a vida social dela e dos filhos. Por exemplo, ela lançou em agosto, dia 19 de agosto de 1960, foram 1.500 e poucas pessoas no lançamento da Carolina, vendeu 700 livros, no dia do autógrafo, 700 livros. Quarto de Despejo é uma das obras mais injustiçadas da literatura brasileira, porque apesar de ter sido publicado em 1960, ainda existem poucas pessoas que conhecem essa obra. Ultimamente tem se falado até mais, mas isso é de alguns tempos pra cá, isso é muito recente. Carolina Maria de Jesus foi aceita como uma escritora de uma obra só, como uma escritora de um diário que falava sobre a sua vivência na favela. Dos livros não entrarem nas editoras, dos livros desses escritores, é justamente porque as pessoas não necessariamente querem ler, né? Os escritores negros estão aí desde, por exemplo, Maria Firmina dos Reis, que talvez, né, algumas pessoas tenham escutado, ou todas tenham escutado. Maria Firmina escreve o primeiro romance abolicionista da América Latina, há 160 anos atrás. E a gente está escutando Maria Firmina agora, né? Assim, se a gente pensar, estudos sobre Maria Firmina, o mais antigo data de mais ou menos 10 anos. 160 anos tem livro, né? Úrsula de Maria Firmina, e o primeiro estudo tem mais ou menos 10 anos. Então aí a gente já vê o apagamento, né? E daí vem Carolina Maria de Jesus, que o Tom fala magistralmente, mas assim, a gente vê ainda falar de Carolina ainda como uma poeta do lixo. Não sei se vocês já ouviram, mas existe essa expressão. Não era comum as pessoas conhecerem o que acontecia dentro da favela. Então era o exótico, o novo, o diferente. Quando a Carolina tentou escrever outros livros, ela já não foi tão aceita e as suas obras não foram tão difundidas, tão best-sellers como
o quarto de despejo. É um fenômeno mundial que ainda persiste até hoje. Infelizmente, as obras da Carolina não estão devidamente publicadas, né? O quarto de despejo voltou agora, eu publiquei em 2014, o quarto de despejo de Arte de Betim, então voltaram às livrarias, mas os outros livros da Carolina, os inéditos, estão todos ainda sem ser publicados. Para vocês terem uma noção, esse livro já foi publicado em mais de 14 idiomas. Na Argentina, um fenômeno da Carolina é que as favelas da Argentina ficou muito impressionante com as favelas. Mas vendia 3.000, 3.500 livros por dia na Argentina, por exemplo. No Chile, o Pablo Neruda se apaixonou pela Carolina. Aliás, o Pablo Neruda se apaixonava por toda essa mulher, né? Mas, enfim, era um tarado. Enfim, se apaixonou, fez um verso para a Carolina, que eu não consegui achar até hoje esse verso. Tinha dias da Carolina vender 1.500 livros por dia. E aí você coloca numa época que a Clarice e outros escritores que o cânone aceita vendiam em torno de 50, 60 livros por dia. Esse livro foi uma febre. Existe um documentário na Alemanha sobre a vida dela. Agora a gente tem uma biografia, uma senhora, biografia um calhamaço, mas eu já estou doida para ler esse livro. E agora sim, pelo menos nós vamos poder conhecer melhor sobre a vida dessa mulher. O que a gente sabe é muito pouco. Por exemplo, ainda existem pessoas que acreditam que a Carolina morreu na miséria. Ela não morreu na miséria, ela não voltou pra favela. Ela já não tinha toda aquela fortuna. Ela vestia roupas da alta sociedade. Existia uma costureira que costurava para as grandes socialites e ela costurava para Carolina Maria de Jesus. E ela chegou a comprar um apartamento caríssimo, o apartamento dela que ela viveu hoje é avaliado assim em milhões. Só que chegou um tempo que ela foi perdendo, né, dinheiro, ela não soube administrar muito bem. Ela tinha um outro terreno que era um sítio, uma chácara, que foi onde ela passou os últimos dias da vida dela, sem ter que passar por aquele sufoco, aquele sofrimento que ela passava quando a gente começa a ler esse livro. O que vocês precisam saber é que a Carolina, a vida da Carolina foi sempre muito sofrida. Ela foi morar em São Paulo para trabalhar como empregada doméstica, depois ela perdeu o emprego, e aí ela foi morar na favela do Canindé. Empregada doméstica, babá, sofreu toda a sorte de coisas que você possa imaginar. Mas quando nós lemos o quadro de despejo, a gente só tem um período da vida da Carolina. O quadro de despejo é o livro mais famoso da Carolina, hoje está em 16 idiomas, em 46 países, e vendeu mais ou menos 7 milhões de livros. Só o quarto de despejo, a gente tem ideia. Foi best-seller em 11 países, o quarto de despejo. É muito poder, muita força no livro, de uma pessoa tão, digamos assim, simples como foi a Carolina. Lá na favela do Canindé, ela era como se fosse a presidente da associação, tá? Ela tomava frente de tudo. Quando as pessoas estavam brigando, ela se metia para poder defender, para poder separar a briga. Ela que ligava para a polícia quando tinha algum problema, que procurava político, que falava as coisas. Então, ela era uma mulher que sabia se comunicar, que sabia do seu lugar no mundo, que tinha noção dos seus direitos, dos seus deveres também, tinha noção do que eram privilégios, do que ela estava passando, por que ela passava por aquilo, todo o histórico dela, de vida, do seu passado histórico, por que as pessoas que moravam na favela passavam por aquilo. Ela fala de escravidão, ela fala dos frutos da escravidão, ela fala aqui que a escravidão é a fome. É fantástico o que essa mulher consegue fazer com as palavras. E a Carolina, você pode imaginar, a mulher, ela nasceu em Sacramento em 1914, ok? Dizia que a origem dela, o soldo da escravidão, ou seja, o resto da escravidão. Todas as pessoas da família, todos os membros da família, pobres e analfabetos. A Carolina estudou 2 anos, a primeira e a segunda série, não chegou a completar a segunda série. E viveu uma vida de nômade. E aí, quando ela foi morar na favela do Canindé, você vai acompanhando aqui, né? Aqui é o diário dela. A prefeitura instalou uns balanços, uns brinquedos para as crianças brincarem lá na favela do Canindé. E o que estava acontecendo? Isso aqui não fala no livro não, tá? Isso foi o Tom que falou e tá provavelmente na biografia dele. Os marmanjos lá, os bebuns, ficavam brincando
nos brinquedos que eram das crianças. E as crianças iam brincar e eles não deixavam. Aí ela pegou e chamou um repórter, né? E aí quando o repórter chegou lá, ela foi explicar o que estava acontecendo, né? Com esses repórteres estava o Audálio, que foi quem encontrou os diários dela. O Audálio, que foi quem fez a coletânea, ele decidiu manter os erros gramaticais, erros de português, porque ele achou... Erros, né, gente? Ele achou que isso iria manter a verdade na obra, né? Iria manter a individualidade da Carolina. Ele só mudou o que geraria algum tipo de confusão ou que fosse gerar opinião dúbia, que pudesse gerar desentendimento do que ela queria dizer. Foram nesses pontos que ele mudou. Tirando isso, o que desse para entender, ele manteve na forma como ela escrevia. A chamada grafia culta, né? Porque eu acho que isso é outro problema do preconceito, chamado preconceito linguístico, né? Dizer qual é o que é culto, o que não é culto, né? Educação com I. Não for educação, enfim, né? Veludo, se não for veludo, se alguém não entender isso, como todos os países que publicaram a Carolina entenderam, e ninguém nunca falou, fez esse recorte que a Carolina escrevia errado ou escrevia certo. Nós é que temos muito isso dentro da gente. A vida da Carolina mudou da água para o vinho. Existe uma foto dela abraçada com a Clarice Lispector, que um repórter na época disse que era a Clarice e a sua empregada. No Brasil, no Chile, fizeram um grande evento para a Carolina no jantar, e um intelectual, um grande escritor chileno, que eu não me lembro agora o nome dele, ele disse: Carolina, olha, você pode vir ao Chile, não há problema nenhum, mas jamais queira morar no Chile porque nós não gostamos de pretos. Então, Carolina ia para o hotel chorar, porque as agressões eram muito grandes a ela, como mulher negra e preta. Ela passou por muito sufoco. Tem uma parte aqui, no final desse livro, pergunta para ela sobre o mundo fora da favela. E aí ela fala: decepção, pensei que houvesse mais idealismo, menos inveja. Mas aqui há não só muita ambição, mas também o desejo de vencer a qualquer preço, mesmo que os meios empregados sejam podres. Quando matei um porco lá na favela do Canindé, alguns vizinhos exigiram um pedaço de carne. Rondavam meu barraco feito bicho que fareja presa. Lá na favela era o porco, aqui é o dinheiro. No fundo é a mesma coisa. Lembrei do meu provérbio: não há coisa pior na vida do que a própria vida. Ela fala de política, ela fala muito do Kubitschek. Ela fala da Rainha Elizabeth da Inglaterra. Ela fala de futebol, ela fala de jogadores que eram famosos na época. Ela fala sobre a economia. Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio, quero enforcar o Ademar e queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. Eu classifico São Paulo assim: o palácio é a sala de visitas, a prefeitura é a sala de jantar, a cidade é o jardim e a favela é o quintal, onde jogam o lixo. O que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Cheguei na favela, eu não acho jeito de dizer cheguei em casa. Os preços aumentam igual as ondas do mar. Quem luta com as ondas? Só os tubarões. Mas o tubarão mais feroz é o racional. É o terrestre. É o atacadista. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco, porque o cabelo de preto, onde põe, fica. É obediente. E o cabelo de branco? É só dar movimento na cabeça e ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnação, eu quero voltar sempre preta. O branco é que diz que é superior. Mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém. Gente, eu poderia ficar aqui horas lendo vários trechos desse livro, mas eu vou deixar a surpresa para vocês lerem e se encantarem com essa mulher. É sério, eu tô muito encantada com ela. E cada vez que eu pego algum trecho pra ler aqui, eu me encanto mais ainda. Então é isso, gente, a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê amanhã.